Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Deus, Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai amado. Em primeiro lugar, Pai, nesse momento, queremos glorificar a Ti, adorar a Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, nosso Criador, é o Criador de todas as coisas, do visível e do invisível. E é o nosso Salvador também, Pai. E é o nosso Mestre, aquele que nos ensina tudo, Pai, que é da Tua vontade, aquilo que precisamos saber e entender. Pai amado, Te agradecemos por tudo isso, agradecemos por poder fazer parte da Tua obra, agradecemos por estar aqui agora, nesse momento, diante da Tua palavra, do ativar do Santo Espírito. Pai, portanto, desliga-nos do mundo das coisas humanas e passageiras e que nada venha nos atrapalhar ou perturbar nesta hora, principalmente nenhum pensamento e nenhum espírito estranho. Senhor, também rogamos pelos enfermos, pelos idosos, por aqueles que estão no hospital, no leito de dor e sofrimento, por aqueles que pedem por ajuda e por oração. Ajude-os, Pai, que eles sintam que nós os lembramos deles com muito amor. Rogamos, Pai, por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que, Pai, não sabemos por qual motivo, mas o Senhor conhece cada coração, aqueles que se afastaram da Tua casa. Também ajude-os, Pai. Ajuda-nos, a cada um de nós, aumenta a nossa fé, principalmente, Pai, aqueles que estão distantes, que possam buscar, Senhor, com determinação, com alegria, com desejo e entusiasmo, a Tua casa, o Teu altar vivente. E deixa-nos viver agora uma hora cheia de paz e benção. Te pedimos em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, para este serviço divino, nós temos uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 e parte do versículo 2, que dizem o seguinte: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre. Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Até aqui. Amados irmãos, em primeiro lugar, desejo boas-vindas a todos
nesta hora, nesse serviço divino, poderia dizer assim: boas-vindas a todos na casa do Senhor. Mas vocês estão recebendo a palavra agora na vossa casa. Mas nesse momento, amados, se torna a casa do Senhor, o próprio vosso lar. E o serviço divino está diante de vós, a palavra de Deus, o ativar do Espírito Santo. Por isso desejo as boas-vindas a todos, amados, juntamente com o pastor Sebastião, que me acompanha nesse serviço divino de palavra, nesta gravação. Vocês prestaram atenção no texto bíblico? Eu vou ler de novo, mas antes de ler, eu preciso fazer aqui uma menção. Hoje, o serviço divino fala sobre a Trindade divina. Por quê? Porque no domingo passado tivemos o serviço divino de Pentecostes, né? A comemoração do envio, como Jesus prometeu, eu e o Pai, Jesus disse, enviaremos o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos ensinará sobre todas as coisas. Amados, então, na tradição cristã, da igreja cristã, o domingo seguinte ao dia de Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo, se comemora e se fala a respeito dessa doutrina, a doutrina da Trindade divina. Aí, eu comentava com o pastor Sebastião na sacristia, e eu dizia a ele: o serviço divino hoje vai ser complicado. Vai ser complicado. Porque, amados, é muito complicado explicar a respeito da Trindade divina. É complicado de entender. Como pode ser isso? Um único Deus em 3 pessoas. Não existe isso no mundo em que nós conhecemos, no nosso universo. Há alguma coisa que a gente poderia usar como exemplo para explicar a respeito disso. A respeito, é sobre a essência de Deus, né? O ser de Deus. Um único Deus em 3 pessoas. E não somos politeístas, né? Nós acreditamos um único Deus absoluto, soberano e pessoal. Não por exemplo, um Deus impessoal, como algumas crenças, né, esotéricas, né? Que Deus ele é energia, Deus é poder. Não, Deus é pessoa, Ele é pessoal. Temos que entender isso. Ele é pessoal. Ele é absoluto. Ele é eterno. Ele é 3 pessoas. Mas não são 3 deuses. É um único Deus, uma única essência em 3 pessoas. Já começou a complicar tudo, hein, amados? A cabeça da gente começa a entrar em parafuso. E eu já vi muitos teólogos e muitos famosos pregadores se atrapalharem ao tentar explicar essa doutrina. E isso é polêmico, desde o começo da igreja, desde os pais da igreja, lá nos primeiros séculos até agora. Isso tem se tornado tema de polêmica e inclusive de heresias. Heresias, porque não são 3 deuses. É necessário que a gente, amados, só entenda isso. Um único Deus, uma única essência, mas é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os 3 são um. Os 3 são unidos, os 3 se completam. Um glorifica o outro, o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho e o Espírito Santo glorifica os 2. E assim mesmo.
E não há a mínima possibilidade de haver alguma discordância entre eles. Impossível. Impossível. Não existe a mínima possibilidade de haver alguma discordância. Todos são intimamente, amados, unidos entre si. E agora, hein? Como vai ser esse serviço divino? Complicado? Sabe de uma coisa, amados? Eu cheguei à conclusão. Não se pode, não adianta. O maior teólogo do mundo, de todos os tempos, o mais entendido da Bíblia, de teologia, tentar explicar o inexplicável. Não dá para explicar o inexplicável. Explicar sobre a essência de Deus, como é isso, amados, Deus, Ele é transcendente. Mas mesmo assim, Deus sempre quis se revelar para nós, para a humanidade. Ele sempre quis se revelar. Então, a Trindade Divina não é uma doutrina para ser explicado para nós, não é para nós entendermos, porque o ser humano, a ciência, o ser humano criou a ciência. A ciência é a busca da mente humana, que também isso é um dom de Deus, de achar explicação em tudo. O ser humano quer sempre achar explicação em tudo. Já começa pelas crianças, Isso é instinto. Deus já fez a gente assim. As crianças perguntam sobre tudo para os pais, não é assim? As crianças perguntam: pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Como é isso? Como é aquilo? Isso é natural. Por isso o homem está gastando bilhões de dólares e muita tecnologia em desvendar os mistérios do universo, do cosmos. A gente vê aí no celular o tempo todo falar sobre o Hubble, sobre esses telescópios gigantes que colocaram em órbita. Enfim, cada dia vem uma descoberta, uma foto nova, descoberta da ciência. Por quê? Porque eles querem descobrir tudo que está dentro do cosmos, O que está dentro do espaço e tempo, que é o universo, a mente humana pode investigar. Só que Deus, amados, Deus não está dentro do espaço e do tempo. O apóstolo Paulo, ele falava sobre o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Lembram? O apóstolo Paulo falava sobre isso. O primeiro céu é esse céu que nós vemos com as nuvens, A gente olha para fora. Como que está o clima hoje? Vai chover, tem nuvens, o céu está limpo, Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o que a NASA está investigando, a China, Estão lá com toda a tecnologia, foguetes e tudo mais. É o cosmos, o universo. O universo é o segundo céu. Agora, o terceiro céu é o reino de Deus, o reino dos céus, onde Deus está junto com Cristo e as multidões de anjos, Os anjos. E isso está fora do universo, do nosso cosmos. E isso, amados, é transcendente. Isso está fora do alcance do entendimento humano. Então, eu falava com o pastor Sebastião na sacristia. O Deus, a essência de Deus, a mente de Deus, a pessoa de Deus, nós podemos fazer uma comparação assim meio tola, é como se fosse o oceano. E a nossa mente é como se fosse esse copo, um copo com água. A nossa mente é o copo. Cabe o oceano dentro do copo? Mas um pouquinho da água do oceano cabe dentro do copo. Esse pouquinho, amados, é tudo que Deus já revelou de si mesmo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que está na Sagrada Escritura e que toda a teologia já estudou e todos os pregadores já pregaram e todos os profetas já falaram. É tudo que Deus revelou a respeito de si. É só um pouquinho da grandeza de Deus, desse imenso oceano. E a nossa mente
é somente esse copo. Mas esse pouquinho de água desse oceano, que cabe dentro desse copo, é o suficiente para nós. Porque a fé, amados, ela é para ser vivida. Ela é para ser praticada. Ela não é para ser entendida pela nossa mente, mas sentida pelo nosso coração, pelo nosso espírito. Então, a Trindade divina. A palavra de hoje fala sobre isso. Agora eu vou ler de novo o texto bíblico. E vamos ver o que esse texto bíblico tem a ver com a Trindade divina, hein? Com o serviço divino de hoje. Antes de ler o texto bíblico, eu quero falar sobre a mensagem do serviço divino de hoje. A mensagem que dá o apóstolo maior, que é como se fosse a essência do serviço divino de hoje, o resumo do serviço divino. A mensagem, grave isso que eu vou falar agora. Diz assim, prestem muita atenção. Diz assim: pessoas vivenciam a presença do Trino Deus. Pessoas, gravem isso. Pessoas vivenciam a presença do Trino Deus. E o texto bíblico, vou ler de novo. Vamos ver a ligação agora que tem o texto bíblico com a mensagem e com a Trindade divina. O texto bíblico diz assim: depois, está se referindo sobre Abraão, hein? Esse é o encontro que Deus teve com Abraão, quando Deus veio trazer uma alegre notícia para Abraão, que Sara iria conceber e iria dar à luz ao filho da promessa, ao filho Isaque, ao filho que dele sairia as 12 tribos de Israel, o povo, toda uma nação, amados. Olha que coisa grandiosa, toda uma nação, a nação do povo de Deus. Nesse momento desse texto bíblico, Deus veio para falar para Abraão isso. Olha, sua esposa Sara vai conceber e vai dar à luz a esse filho que vocês tanto esperam. Então, vou ler o texto bíblico. Depois apareceu-lhe o Senhor Deus, nos carvalhais de Manre. E estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, por volta do meio-dia, e levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. 3 varões. O Antigo Testamento fala bastante sobre a Trindade divina, amados irmãos. Mesmo que não fale explicitamente sobre Jesus, o Filho, e sobre o Espírito Santo. A palavra é clara, está falando aqui, Deus apareceu para Abraão em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em 3 pessoas físicas. Porque é o que Abraão podia entender e ver e enxergar e sentir e viver naquele momento. Ele viveu a presença de Deus em toda a plenitude, no Trino Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 varões. E Deus falou com Abraão. Porque aquilo era um momento épico, amados. Um momento importantíssimo. Ali estava nascendo a semente. Deus estava colocando a semente em Sara, né? No útero de Sara, ali. Do povo dele, da nação de Deus, uma nação que teve um papel importantíssimo, né? Na história da salvação. E Deus apareceu ali para ele. Então, amados, Abraão, ali podemos dizer, acho que foi a primeira pessoa, né? Não, antes de Abraão teve Noé, né? Mas naquele momento Abraão foi decisivo. Ele foi a primeira pessoa ali do povo de Deus, mas que vivenciou a presença do Trino Deus. Deu para entender agora a mensagem do serviço divino? Pessoas vivenciam a presença do Trino Deus.
Porque a Trindade divina não é para ser explicada, não é para a gente ficar quebrando a cabeça. Mas como pode ser isso? Um único Deus? Como é isso? Como é a pessoa de Deus? Um único Deus em 3 pessoas? Não é para quebrar a cabeça com isso. Porque a Trindade divina é para ser vivida, é para ser experimentada, amados. É para ser sentida na nossa fé. E a Sagrada Escritura não é um livro, uma enciclopédia científica, para dar explicações científicas, né, sobre tudo, sobre as coisas de Deus. Não é. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, é para nos ensinar, nos orientar, né? Alguns teólogos usam um termo grego, uma palavra que se chama cânon. Cânon é um padrão, uma medida, né? Uma diretriz única e absoluta. É a verdade absoluta, cânon. A Sagrada Escritura, todo o ensinamento que está na Sagrada Escritura é o cânon. É a nossa direção, amados. É a nossa verdade. É a verdade do povo de Deus. Então, no versículo 3, eu vou ler aqui, né? Bom, diz aqui o versículo 2: E levantou os olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro e se inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, meu Deus. Abraão reconheceu ali, ele viveu, ele sentiu. Ele nem sabia a respeito da Trindade divina, não sabia nada, mas ele, naquele momento que ele viu aqueles 3 homens, ele correu, antes deles falarem com ele, Deus revelou a ele: Eu sou Deus. E Abraão saiu correndo e se ajoelhou diante dele, desses 3 homens, né? Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Está vendo aí, amados? Abraão viveu, ele vivenciou, ele experimentou a presença de Deus. Deus, amados, em toda a história da humanidade, ele busca de se revelar. Também comentava com o pastor Sebastião na sacristia. Deus é amor, né? A essência, uma das coisas que nós podemos compreender perfeitamente, a essência de Deus é amor. Deus é amor. Deus, ele sempre existiu, ele é eterno, mas em 3 pessoas. Deus ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo ama o Filho e o Pai e o Filho amam o Espírito Santo. Deus é amor. Como Deus poderia amar se ele estivesse sozinho na eternidade? E Deus não quer estar sozinho, amados. Ele nos criou, ele nos ama e também quer que nós amemos a ele. Agora, como podemos amar algo que não conhecemos? Também não dá. Uma pessoa, para amar a outra, tem que primeiro conhecê-la, né? Nem que seja pela internet, né? Existe amor à distância? Pode até existir. Então, amados, assim Deus vem se revelando, se mostrando a nós, para que nós possamos amá-lo, possamos amar a Ele. Deus se revelou através de Abraão, através de Moisés, através dos profetas. Eu quero ler aqui algumas coisas que comprovam, né, a Trindade divina do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus estava criando tudo, no versículo 2, capítulo 1, diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha aí, a referência a respeito da terceira pessoa. No versículo 26, aqui é muito importante, hein?
Ó, no versículo 26, diz assim: e disse Deus, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem. Novamente, a referência ao plural, a nossa imagem. Deus não falou assim, eu faço o homem à minha imagem. Não, ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criando todas as coisas. Jesus estava lá desde o princípio, desde o início. João Batista falou isso. João Batista falou, ele que vem após mim, ele é muito antes de mim. Ele é desde o início, desde a criação, ele já existia. Ele é eterno. Jesus. Então, amados, Deus vem se revelando. Deus se revelou a Abraão, aos profetas, Moisés, né? Depois, amados, o segundo acontecimento marcante na história da salvação, Deus se revelou na segunda pessoa, o Filho, a segunda pessoa da Trindade Divina, se revelou e nasceu e viveu entre nós, se tornou carne e morreu na cruz, se sacrificou por nós, amados, e realizou a obra da salvação, Jesus Cristo. E o terceiro acontecimento a respeito da revelação de Deus, vivemos no domingo passado a comemoração disso, o dia de Pentecostes, quando Deus, na terceira pessoa da Trindade, foi enviado definitivamente, amados, explicitamente, para a igreja, para conduzir a igreja. Deus, na terceira pessoa, é quem realiza a obra de salvação hoje sobre a terra. Então Deus primeiro veio, apareceu para Abraão, para Moisés, para vários profetas, depois enviou o seu Filho, Jesus Cristo, viveu entre nós, realizou o sacrifício único e eternamente válido na cruz, e depois, por terceiro, Deus, na terceira pessoa, o Espírito Santo, está conosco, né? Amados, com a igreja, conduzindo todas as coisas. E o Espírito Santo, amados, é quem coloca a fé no nosso coração. A fé que, amados, supera todo o entendimento humano. Esse sentimento de fé que muitas vezes vemos pessoas que de repente se convertem, se tornam cristãos. Como aconteceu com Saulo, né? Era perseguidor, ele perseguia a igreja. De repente, amados, se converteu. Que coisa maravilhosa, amados, que mudança. Nós vemos isso, até hoje acontece. Vemos, às vezes, exemplos de pessoas que muitas vezes conhecemos, que eram de um jeito, se converteram. E a gente vê como o Espírito Santo opera e trabalha. O Espírito Santo, ele trabalha já na mente e no coração de uma pessoa muito antes dela conhecer a igreja, hein? Deus já vai tocando e despertando pensamentos, e é por isso que temos que fazer convites, amados, convidar, porque às vezes está faltando só um convite, só estender a mão e dar um puxãozinho para uma pessoa a quem o Espírito Santo já vem trabalhando, e basta ela chegar no serviço divino, ouvir a palavra, e tudo acontece, porque quem converte, amados, não somos nós, nem o pastor, é o Espírito Santo, quem converte os corações. E, amados, por isso temos que convidar, temos que fazer a nossa parte. E é assim, amados, a Trindade Divina não é para ser explicada, e sim ser experimentada e vivida. Não nos preocupemos com isso, né? Deus, ele não é um Deus distante e nem um Deus desconhecido. Ele sempre esteve presente na história da humanidade.
Deus conduziu toda a história, Ele colocou reis, Ele destronou reis, Ele comanda e conduz e é soberano sobre toda a história da humanidade. Ele iniciou tudo e Ele é o Alfa e o Ômega, e Ele terminará tudo. Não tenhamos dúvida disso, amados, porque tudo está absolutamente nas mãos de Deus e no controle dEle. Amém. Gostaríamos de ouvir o que o pastor Sebastião tem em seu coração. Queridos, amados e amadas, todos chamados nesse serviço divino de hoje. Deixa que amado Deus seja louvado através de oportunidades que a gente recebeu novamente no dia de hoje. Na verdade, eu digo sempre, cada domingo, amado Deus escolhe a gente ou seleciona a gente para que nós possamos ouvindo a palavra de Deus. Igual quando nós assistimos um jogo, nós temos um treinador, ele seleciona as pessoas para que eles possam enfrentando uma luta, possam enfrentando ou conquistando algo que é importante na sua vida. Nós também fomos selecionados para que nós possamos vir ouvindo a palavra de Deus no dia de hoje. E a nossa palavra, ouvimos no amado pastor aqui, que é uma palavra que nós podemos falar que é um pouquinho complicado para poder explicando. Mas, se nós voltando na mensagem dessa palavra, na mensagem de hoje, aí onde nós podemos ter a explicação mais importante para essa palavra de hoje, que fala da Trindade, que fala de Trino Deus. E nós temos como a mensagem dessa palavra que pessoas vivenciam a presença do Trino Deus. Trino Deus nós temos Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós queremos vivenciar esses três elementos dentro de nós, como os filhos de Deus. Deus Pai é amor conosco, e Ele enviou que a segunda pessoa, ou segundo elemento, que é Jesus Cristo, para que Ele viesse aqui nesse mundo, se sacrificando ou morrendo através de nós. Então, lá onde nós estamos, podemos vivenciando esses três elementos. O que o Cristo fez para nós? Ele morreu, se sacrificou através de nós e trouxe a salvação através de nós. E o terceiro elemento, que é o Espírito Santo, o que ele faz na nossa vida? Como que nós podemos vivenciando ele? Amados, muitas vezes que nós nos derrubamos, nós caímos através de simplesmente uma coisa, através de algo que nós faltamos, através de algo que nós pedimos, necessitamos e não conseguimos. E nós às vezes murmuramos, falamos, como é que eu não estou conseguindo isso que eu preciso? Como é que a minha doença continua? Como é que eu estou continuando sofrendo? Nós esquecemos que nós temos a terceira pessoa, o terceiro elemento dessa trindade, que é o Espírito Santo.
Nós esquecemos que nós recebemos o Espírito Santo aqui à frente do altar vivente. E esquecemos o que esse Espírito Santo faz dentro de nós. Então, nós queremos, vivenciando eles dentro de nós, nós colocamos em prática, mostramos o amor daquilo que nós ouvimos à frente do altar vivente. Esquecemos o nosso sofrimento, relembramos sempre que nós temos nosso Consolador, que é o Espírito Santo. Ouvimos no domingo passado, de Pentecoste, os apóstolos, onde eles estavam com medo, não tinham mais como saindo para falar sobre a palavra de Deus. Mas dentro deles desceu o Espírito Santo, porque é a promessa que o Cristo deixou para eles, dizendo que eu fui, mas enviarei o Espírito Santo para poder vos ir orientando. Mas quando desceu o Espírito Santo no meio dos apóstolos, deu a chama de fogo e eles ficaram concentrados, sabendo que algo importante que eles receberam. E nós temos esse Espírito Santo. Queremos valorizar para que Ele possa nos orientando e fazendo a obra do Senhor, para que nós possamos vivenciando aquilo ou a promessa que o Cristo deixou para nós. Pouco que nós ouvimos fica gravado no fundo dos nossos corações até na vinda do bom Pai Celestial. Amém. Amados irmãos, no Novo Testamento também fala muito sobre a Trindade Divina. Esse nome Trindade Divina, Trindade, não aparece na Sagrada Escritura, mas ela é visível. Não aparece esse nome, nem há necessidade. Deus, Ele apenas se revelou, Ele nunca foi objetivo de Deus falar sobre a Trindade Divina, porque nem explicar muito através da Sagrada Escritura sobre a Trindade Divina. O objetivo de Deus é que nós possamos vivenciá-la. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 28, quer ver? Jesus falando sobre a Trindade Divina, de uma forma muito simples, e às vezes a gente não percebe, né? Vamos lá. Capítulo 28 é sobre a grande missão, ou uma comissão, a missão de todos nós, dos apóstolos e de todos os discípulos, todos os cristãos. No capítulo 28, versículo 18, diz aqui: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Trindade. Depois, amados, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículo 13, também fala. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e nós ouvimos isso todos os serviços divinos, né? Essa palavra do apóstolo Paulo. No finalzinho do serviço divino, depois da oração final, nós ouvimos, amados, na verdade é o encerramento do serviço divino, e é muito importante essa palavra, hein? É aquilo que nós mais buscamos, né? E o pastor, o cargo, o apóstolo que estiver no altar, ele estende os braços e ele doa uma bênção. E ela diz assim: e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Apóstolo Paulo, essa bênção final está aqui, foi a bênção final que ele deu para a igreja de Coríntios e que ela é adotada, amados, pela igreja cristã, como a bênção
apostólica que nós recebemos no final de cada serviço divino. E, amados, tem inúmeros textos bíblicos, poderíamos passar um bom tempo aqui relacionando vários textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que fala sobre a Trindade Divina, sobre esse Trino Deus. Agora, se alguém nos perguntar, então como é esse negócio da Trindade Divina? Como é esse Deus? Amados, nós simplesmente vamos responder assim, olha, não é o meu objetivo, a minha missão, Deus não deu essa missão para mim de explicar aquilo que muitas vezes é inexplicável. Mas o que nós podemos dizer é que Deus se revelou no Antigo Testamento como um único Deus, a Abraão, a Moisés, a Noé, aos profetas. Deus se revelou pelo envio de Jesus Cristo com o propósito, amados, de realizar a obra da salvação, de morrer na cruz por amor a nós e permitir para nós que nós pudéssemos ser perdoados e nos reconciliar com Deus, poder nos aproximar de Deus novamente. E o Deus na terceira pessoa é aquele que está até hoje, até o final. Está conosco, é aquele que conduz a igreja, é aquele que conduz e nos faz sentir essa fé, esse reconhecimento, que muitas vezes não tem muita explicação, amados, mas esse é o milagre da fé, que Deus coloca no coração de cada um de nós. Então, é assim, amados, nós queremos seguir com fé, e não buscar muitas explicações, mas sim sentir a Trindade Divina, viver ela, vivenciar todos os efeitos. O que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós e que o Espírito Santo faz por nós. Cada um deles na sua competência, né? No que eles fizeram, fazem e ainda farão. E aguardamos, amados, cheios de esperança e de fé, e de certeza, a segunda vinda de Cristo, a consumação daquilo que Deus iniciou lá no início da humanidade e que Deus irá terminar quando Cristo vier. Amém. Vamos nos unir na oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, agora vamos agradecer. Amado e bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por esta hora, por este serviço divino, pelo ativar do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, e aumenta-nos sempre a nossa fé. Senhor Deus, guia, conduza-nos também nos próximos dias, debaixo da tua proteção, da proteção dos teus anjos. Proteja as nossas crianças, Pai. Proteja os nossos jovens, aos adultos e principalmente ajude e proteja aos idosos e aos enfermos. Abençoa os pais que têm como missão fundamental, missão mais importante da vida deles, ensinar as crianças, as nossas crianças. É essa a primeira tarefa dos pais. Ensinar e colocar, Pai, todo o teu ensinamento no coraçãozinho dessas crianças. Abençoa esses pais, Senhor, que eles possam orar com elas, ensinar,
Pai, aquilo que é possível elas aprenderem. E, Senhor, assim também cuida e guia, abençoa os servos no trabalho com a juventude. Também ajude, Pai, aos servos que possam atender com muito amor e carinho aos idosos. Senhor, abençoa, assim, todo o teu povo. Pai, aqueles que não podem estar no serviço divino, mas que buscam de colaborar também com as oferendas, abençoe também essas oferendas, Pai. Senhor, encurta os tempos, manda logo o teu Filho nos buscar e aceita-nos por graça e misericórdia. É isto que rogamos. Em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. 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 Muito obrigado, amados. Um abençoado domingo a todos e até sempre. Até sempre.